Graça e paz a todas, bom dia. Bom dia, pastora Vanessa. Que bênção que está aqui com a gente, glória a Deus. Glória a Jesus, que alegria, que alegria. Alegria, bênção. Se quiser já começar. Amém. Amém. Paz do Senhor, que alegria, né? Faz tempo que eu não venho aqui, mas o Senhor, Ele sabe a hora certa, o momento certo, e Ele não erra endereço, Ele não erra tempo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro e Ele é justo. E ontem o Senhor já tinha me dado uma palavra, e eu queria muito falar de Débora, queria muito. E Ele disse, você não vai falar de Débora, porque a gente não fala o que a gente quer, a gente fala o que Ele quer. E Ele me deu este louvor, né? E quando Ele me deu este louvor, assim que Ele me deu este louvor, Ele deu a palavra, que está em Gênesis, capítulo 21. Eu gostaria, se eu pudesse, posso fazer uma oração antes de nós começar? Irmã Rachel, vamos fazer uma oração? Com certeza. Enquanto isso, vocês acham aí, eu vou fazer uma oração, porque ele é o convidado especial dessa live, né? O nosso amigo Espírito Santo. Sem ele é só uma reunião, mas com ele, ele faz toda a diferença. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse instante que o céu preparou, Deus. Porque nós achamos que marcamos agenda, mas quem faz a agenda é o Senhor. Obrigado por o Senhor estar aqui. Nós diminuímos para que o Senhor cresça. Agora fala aos corações das suas filhas. Fala aquilo que elas precisam, porque o Senhor é um Pai zeloso. O Senhor é um Pai que cuida, o Senhor é um Pai que protege, o Senhor é um Pai que faz. E nós cremos a quem temos confiado, meu amigo Espírito Santo. Seja bem-vindo. É tudo para a honra, para a glória do teu louvor, Espírito de Deus. Fala conosco, Senhor. Que o nosso coração seja terra fértil para ouvir o teu falar nesta manhã. Porque o Senhor é bom. E a tua misericórdia dura e nos alcança todos os dias. Pai, tomamos posse agora. Capacete da salvação, coração da justiça, cinturão da verdade, calçado da preparação do evangelho da paz. Jesus, escudo da fé e espada do Espírito Santo para mais um dia, para mais uma manhã, na tua presença. Seja bem-vindo e fala o que o Senhor quiser. O nosso coração é terra fértil para te ouvir. Amém? Amém. E eu quero ler com vocês esta palavra que está em Gênesis capítulo 21. Ela é um pouquinho extensa, mas eu vou ler rapidinho, que diz assim. Eu vou ler a partir do 9, versículo 9. Ora, Sara percebeu que o filho nascido de Abraão, por intermédio da egípcia Agar, estava rindo do seu filho Isaque. E pediu a Abraão, expulsa essa serva e seu filho, para que o filho dessa escrava não acabe sendo herdeiro com meu filho Isaque. Essa palavra acerca do seu filho Ismael muito entristeceu e preocupou Abraão. Contudo, Deus orientou, não te lastime por causa da criança e da tua serva. Tudo o que Sara pedir, concede, porquanto por Isaque é que tua descendência será considerada perpetuamente. Mas o filho da serva farei também uma grande nação, porquanto ele também é da tua raça. Então Abraão levantou cedo, tomou alguns pães, um recipiente de couro cheio de água fresca, entregou a Agar e, tendo colocado no ombro dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminhar e ficou vagando pelo deserto de Betseba. Quando acabou a água do odre que carregava, ela colocou a criança debaixo de uma bursa e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de arco e flecha, lastimando consigo mesmo. Não suporto ver morrer o menino. Enquanto ela se lamentava, a criança começou a chorar e ainda mais forte. Deus ouviu o grito do menino, e lá do céu, a voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou. Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino, lá onde tu deixaste. Ergue-te,
Pois levanta o menino, segura-lo pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Carregou até lá, encheu o teu odre, deu para o Ismael beber. Deus esteve com o menino, ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se um flecheiro. E ele viveu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma esposa da terra do Egito. Quando o Senhor me deu esta palavra, ele diz: Vanessa, põe um tema. E eu disse: Senhor, qual que é o tema? E ele disse: o Deus que te vê, o Deus que te enxerga, o Deus que não erra endereço, o Deus que não erra horário, o Deus que sabe quem tu és, o Deus que sabe a tua aprovação, o Deus que sabe o teu choro, o Deus que sabe até mesmo no meio do deserto, quando você deixou a benção lá e diz: não suporto mais ver esse projeto morrer, não suporto mais ver esse projeto falir, mas o Deus que prometeu, ele ainda é fiel para cumprir todas as obras. Ele não aborta filhos, ele não deixa filho no meio do caminho, ele não deixa projeto morrer no meio do caminho, porque aquele que te prometeu, ele não mente. Aquele que te prometeu, ele não falha. O problema é que no meio do deserto nós não conseguimos enxergar a fonte de água que ele prepara. Mas eu quero te dizer, o seu pai, o teu paizinho, aquele que te prometeu, ele não vai te deixar morrer no meio do deserto. Agar, no meio da turbulência, a primeira coisa que ele disse: vou morrer, o menino vai morrer. No desespero de alma, no desespero da mente, nós não conseguimos enxergar Deus na situação. Imagina a dor de Agar, meninas. Expulsa do lugar, o filho expulso do próprio pai. Ela não via saída, mas no capítulo 16 de Gênesis, o Senhor tinha prometido a Agar: não se aflija, não se preocupe, farei do menino uma grande nação. Eu quero trazer uma palavra para vocês aqui, mulheres. O Deus que prometeu, ele não mente. Pode o cenário estar ao contrário, você pode estar olhando e vendo só deserto, você pode estar olhando e pai, não tem água nesse deserto, eu vou morrer aqui, os ossos podem estar sequíssimos, mas o Senhor, ele não depende do teu cenário para cumprir aquilo que ele disse. Ele é fiel, a palavra dele é justa. E ele diz: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. No momento de desespero, Agar não conseguiria ver a fonte, mas o Senhor diz que ouviu o clamor do menino. Ei, o Senhor não vai te deixar clamar sozinha no meio do deserto. Ei, você não está caminhando no deserto sozinha. Você tem um pai, você é chamada filha, e ele vai passar com você nesse deserto. Mas você tem que entender, você tem um Deus que te vê. Você tem um pai que te vê. E esse deserto não é para a morte. Quando a água acabou, Agar falou: acabou. Eu não tenho capacidade de ver o menino morrer. Eu vou largar ele debaixo desse arbusto e vou embora. Vou fugir. Porque é mais fácil desistir da promessa do que lutar por ela. Rabai, choquei, deriesse. O Senhor está dizendo: não é hora de fugir, é hora de se levantar como guerreira e dizer: eu sei quem me prometeu, eu sei quem falou comigo, eu sei que quem me prometeu não mente. Não é hora de jogar a toalha, não é hora de desistir do caminho. É hora de se levantar como guerreira e dizer: não, quem está comigo é maior, o Deus dos exércitos vai vencer esta batalha comigo.
Não é hora de colocar a promessa debaixo do arbusto e fugir. É hora de se levantar. No momento da maior pressão da tua guerra, o Senhor está dizendo, no momento da maior pressão, é porque o milagre está chegando, é porque a promessa está sendo se cumprida, é porque está chegando o momento de viver a vitória, e você está querendo jogar a bandeira, está querendo deixar a vitória debaixo do arbusto, mas o céu está dizendo, pega de volta o menino, pega de volta a promessa, toma água e caminha, porque nesse deserto você não vai morrer. Não vai morrer nesse deserto. Esta é a palavra do Senhor para você. No momento da maior pressão, meninas, entenda, no momento da maior guerra, no momento que nós estamos acabando a nossa força, o Senhor manda o anjo bradar lá do alto, gritar o teu nome e dizer, Mísia, pega o menino, toma água e caminha, marcha, não é hora de parar, não é hora de desistir. Ele te conhece pelo nome, ele sabe quem você é, ele sabe a sua dor, ele sabe a pressão que tu passou. Ele sabe o que você falou na oração ontem à noite. Eu não aguento, eu desisto, eu não vejo nada. E o Senhor diz, olha com os olhos da fé nessa manhã. Olha, porque eu sou Deus que estou fazendo. Eu estou trabalhando. Você não está vendo nada, mas eu estou fazendo. E o Senhor precisa de guerreiros. Tainá, o Senhor precisa de guerreiros. É hora de pegar a espada, filha. É hora de levantar, filha. Eu não te conheço, mas o Senhor diz, ei, mulher, lutou com o leão e tá fugindo do gatinho. Por acaso ele te deixou no caminho? Por acaso no momento da tua guerra ele deixou você perder? Você até pensou que ia perder, mas ele passou contigo. Ele diz, fica firme, tu és guerreira. Eu não cumpri totalmente a promessa ainda. Eu vou fazer a promessa completa, mulher. Vai ser completa. Eu não aborto, filho, no meio do caminho. Eu começo a obra e eu sou fiel para aperfeiçoar, para finalizar. Ei, no momento da tua maior pressão, no momento que você tem um desespero de alma, no momento que você declara com a sua vida, com a sua boca, eu não vou conseguir, o Senhor manda um anjo para bradar com teu nome e dizer, ei, não se aflija, ei, não se desespera, ei, eu sei quem tu és, eu sei o que tu está passando, mas eu sou Deus zeloso e cumpro as minhas promessas. Mediante corriesias. Praga estava perdido, rebaço que osse. Praga estava perdido. Ela já tinha profetizado o final. Ela já tinha assinado a sentença, mas o meu Deus é o Deus que assina a última palavra na tua história. Não é sobre o que você falou, não é sobre o que você profetizou, é sobre quem ele te chamou para ser. E você vai ser porque ele é fiel. Esse louvor diz que os pensamentos dele são maiores que os seus.
O seu pensamento é limitado, a tua visão é limitada. Ei, quem está com o Senhor não morre no deserto. Quem está com o Senhor tem história para contar, tem milagre para contar. E você não vai morrer, Agar. Ele vai te dar água. Ele vai trazer água no meio do deserto, e água quer dizer refrigério. Ele está dizendo: eu estou vindo com o refrigério que tu precisa para este tempo. Não pense que tu vai morrer assim. O refrigério está chegando. Vou sarar tua alma, vou curar esta dor, esta ferida não vai te matar. Eu estou vindo com refrigério. Ei, Jair, olha o refrigério chegando aí, filha. Você estava gritando: socorro, Deus! Me socorre, por favor! E ele diz: eu estou chegando com a água que tu precisa. O refrigério para a tua alma está chegando. O refrigério para este tempo. No tempo de pressão, no tempo de calamidade. Ei, nós nos conhecemos no tempo da pressão e no tempo da calamidade. Porque Deus traz uma força do céu que levanta uma guerreira que nunca nós vimos em nós mesmos. E hoje ele, como ele fez com Agar, no meio do deserto, ele está abrindo seus olhos para que tu veja a fonte do lado. Nós não conseguimos enxergar a saída no meio do deserto, no meio da bagunça, no meio da pressão, mas o Senhor disse: abra os seus olhos. Abra os seus olhos e veja o que eu estou fazendo. Abra os seus olhos e veja do jeito que eu estou fazendo. Abra os seus olhos e veja eu fazendo no meio do deserto. Não, decalabacei. Não vai morrer assim. Não vai. A promessa não vai finalizar na metade. Porque o meu Deus, o teu Deus é fiel. Eu quero que você entenda que você tem um Abba, e Abba significa paizinho, e o teu paizinho não vai te deixar assim. O Senhor já tinha falado com Agar no capítulo 16, mas quantas vezes o Senhor tem falado: eu vou cumprir, eu vou fazer, eu vou salvar teu marido, eu vou salvar teu filho, a tua casa é minha, mas você esquece da promessa no meio da dor. Você esquece da promessa no meio do deserto, mas ele diz: você pode até esquecer, mas eu não esqueço do que eu falo, eu não esqueço do que eu digo, eu não esqueço que eu uso os meus profetas. Acalma, o refrigério chegou. Acalma teu coração, porque está preocupado com o dia de amanhã. Eu sou o Deus que cuido dos seus dias. Eu sou o Deus que te trouxe até aqui. Em nenhum momento dessa caminhada te deixei morrer. Em nenhum momento dessa caminhada, você até declarou algumas vezes: dessa eu não passo. E olha você aqui. Olha você aqui, Rabadai, que ouça esse. Então entrega. Confia, descansa. Mas uma coisa você vai ter que dizer para o inimigo: inimigo, eu não vou morrer aqui. Maior é o que está comigo, e eu vou vencer, eu e a minha casa. Eu não aceito atravessar esse deserto sozinha. Será eu e a minha casa. Profetiza, Rachel. Eu e a minha casa será todos. Será todo mundo. Eu não pego a promessa e te dou metade, mulher. Eu sei a sua renúncia, eu sei a sua entrega, eu sei a tua busca. Será todos. Eu não faço nada pela metade, você está entendendo? De vez em quando vem um questionamento lá no teu íntimo. De vez em quando vem umas dúvidas aqui dizendo: Deus,
E ele diz, fala para ela, filha, que é todos. Eu não faço obra pela metade, Ramande, que é Surião. Por que estás ansiosa? Por que de vez em quando está se afligindo? Não! O anjo do Senhor chamará o teu nome. E ele diz, a promessa continua de pé. Se eu disse todos, é todos. Eu não deixo ninguém no meio do caminho. Eu não deixo ninguém morrer no meio do deserto. Vai caminhar todos. Vai atravessar esse deserto. E vai chegar na nova Canaã de mão dada contigo. Lembra desta palavra, filha. De mão dada contigo. E vão ter que dizer igual o Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor a ela. Grandes coisas fez. Ela veio plantando e carregando as preciosas sementes, chorando, gemendo. Mas olha ela lá com os feixes nas mãos. Com glória, louvor e súplica ao Senhor. O Senhor não é homem para que minta, mulheres. E hoje ele trouxe uma palavra de ânimo para vocês. Levanta, come, bebe, Michele, que grande é a caminhada. É hora de comer e beber, porque o Deus que te sustenta, ele vai te fazer chegar no alvo. No alvo. Lembra, ele é fiel para te sustentar. Ele mandava corvo sustentar Elias. Ele trazia água e trazia pão. Não se preocupe com a tua necessidade. Ele envia quem ele precisa enviar, Michele. Tá desesperada por quê? Tá chorando por quê? Dizendo, Deus, e eu? E isso, eu vejo você colocando na mão de Deus algumas causas. Porque a tua mão não tá suportando. E ele diz, fala para ela que eu envio corvos. Eu envio pessoas para trazer o que ela necessita no momento. Não vou deixar ela morrer. Calma, filha. Aquieta teu coração. Aquieta suas emoções. Estou eu enviando pessoas. Respira. Le mandei corre su comando que ele aço que esse. Eu sinto uma glória, uma presença de Deus. Por isso que ele mudou a palavra. Eu queria pregar Débora e ele diz, não, prega H. Essas mulheres estão desesperadas, perdidas no deserto, clamando, como o menino clamou, vocês estão chorando. E o pai ouviu lá do céu o clamor e o choro do menino. Então ele vai ouvir o choro de vocês, ele vai ouvir o clamor de vocês, ele ouviu o desespero da tua alma. E ele diz, fala que eu ouço, fala que eu chamo o nome, fala que eu não erro endereço, fala que eu cheguei, e eu cheguei para trazer fonte de águas vivas. A palavra diz que Agar abriu os olhos. Ela olhou do lado. A fonte estava do lado, mulheres. A fonte estava do lado, mas no desespero ela não conseguiu enxergar. Na turbulência, a saída está do teu lado. Mas no meio da guerra você não conseguiu enxergar. A Agar olhou e viu a fonte de água. E o Senhor diz, erga-te, levanta o menino, segura pela tua mão, porque eu farei dele uma grande nação. O Senhor está dizendo, abre os teus olhos, acalma esse desespero, acalma esta alma, porque está te afligindo. Pega a promessa de volta que tu disse que não ia orar mais, que não ia mais clamar por ela.
que não ia mais colocar na mão de Deus. Pega de volta, porque eu sou Deus para cumprir. Volta a pegar, como o Senhor disse para Agar, pega o menino. Então, no 19, Deus abriu os olhos de Agar e ela pôde enxergar a fonte de boas águas. Tá chegando o momento de boas águas. Tá chegando o momento de boas águas. Ai, que anderebaçurei! Tá chegando o momento de água boa para tua história. Ei, sabe por que a pressão tá aumentando? Porque tá chegando o momento de tomar água boa. Tá momento de você encontrar o jardim, o deserto tá acabando. Ai, que endereço que ai. Chegou o momento de águas boas. E o Senhor abrirá os seus olhos para que tu vejas. Abra os seus olhos para que tu vejas. A água boa chegou. O momento chegou das pessoas ver o Senhor fazer tudo aquilo que Ele te prometeu. E o Senhor disse, corre lá, enche os odres e dê para o menino beber. E como o Senhor, Ele é fiel para cumprir, a palavra conta a história do menino. Deus esteve com o menino, ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se flecheiro. Lembra que eu disse que quem começou a boa obra não vai te deixar no meio do caminho. O louvor diz, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, faz-me ver além dessa dor. Arebiaçu que esse. Hoje a minha oração é que os seus olhos abram e você veja além desta dor, além desse desespero, além desta ansiedade, além desta dificuldade, além da falta, além da conta bancária, além do que não tem no teu armário, além do que está faltando. Ei, faz-te ver além desta dor. Esse é o teu Deus. Ei, profetiza, profetiza, confia e creia. Não é o que você tem na tua mão, é o que Ele disse que Ele iria fazer. Um dia o Senhor disse para mim, tu és fraca, Vanessa, tu come, tu bebe, tu dorme, mas eu não durmo. Eu sou Deus que guardo. Para de confiar no que você tem e confia no que Ele disse que iria fazer. Não confie nas tuas mãos. Nós somos fracas, meninas. Nós somos oscilantes. Nós dizemos que não vamos fazer, infelizmente, de vez em quando fazemos. Mas Ele é perfeito. Ele é perfeito. E os planos dele são muito maiores. É o versículo da minha vida. Aquilo que os olhos não viu, ouvidos não ouviu e nem chegou ao meu coração é o que Ele tem preparado para mim e para você. Por isso que nós temos que ver além da nossa dor. Nós temos que ver além dos processos. Nós temos que ver além do detalhe. Cristiane, vê além do detalhe, filho. Vê além. Não olha com seus olhos carnais, não, porque os olhos carnais não nos deixam ver o que o Senhor está fazendo.
A nossa visão muitas vezes nos atrapalha de ter fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Se tu está esperando em Deus, se você está aguardando nele, se é ele a tua confiança, diz: meus olhos não vão me enganar, os meus olhos não vão mais fazer morrer a minha fé, porque eu confio naquele que me prometeu. Muitas vezes o cenário nos faz querer desistir de confiar. Então vê além da tua dor, filho. Vê além do teu cenário, além do cenário. Você está vendo tudo, ao contrário, mas você diz: não, inimigo, eu não vejo com meus olhos carnais, eu vejo com os olhos da fé, então eu sei o que o meu pai falou. É isso que a gente tem que fazer. A palavra diz: resistir o diabo e ele vai fugir de você. Um tempo de maior calamidade minha, a minha filha dizia: eu vou me matar. Eu falava: não, é missionária. É missionária, vai pregar a palavra. As pessoas diziam: abandona, vai ter que fazer isso. E eu dizia: não, porque quem me prometeu não mente. Vai pregar a palavra, vai ganhar jovens para o Senhor. Eu quero te dizer, Cristiane, é além da tua visão, é além do que tu tá vendo, é além do teu cenário, é além do que tu tem nas tuas mãos. Veja além. Veja além, mas as vozes estão dizendo que não vai acontecer. Você não trabalha com a voz. A única voz que tu tem que ouvir chama Espírito Santo, o Deus da verdade, aquele que não mente, aquele que não falha. Faz-te ver além desta dor. Vocês não vão morrer neste deserto. Não vão. O Senhor é Deus que abre os olhos e prepara uma fonte, e fontes de água boa. A palavra é muito clara: fontes de água boa. E eu creio no Deus que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso. É isso. Não importa o tempo, não importa a maneira, não importa o trajeto. Eu creio no Deus que faz obras completas. Não deixe você se perder no meio da guerra. Não perca a fé no meio da turbulência. Veja o Senhor em tudo. Amém? Esta é a palavra que o Senhor trouxe para vocês nesta manhã. E que ela queime no teu coração. Manda o corvo, Senhor. Me socorre no meio da caverna. Tem hora que na caverna é melhor, né? Escondidinho nós não sofre tanto. Escondidinho não dói tanto, mas o Senhor diz: além da caverna, tem mais coisa para você. Além da caverna, tem coisas grandes para você. Se prepare. Eu mando couve, eu trago pão, eu trago água, mas não deixo você morrer. Porque eu te amo. E Ele é Pai. E o Pai diz que pode uma mãe se esquecer do filho que está amamentando. Todavia, eu não me esquecerei de ti. Não pense que Deus erra endereço. Não pense que Deus não conhece você pelo nome. Mas acontece na casa do fulano, não acontece na minha. Vai acontecer. Ele não erra nem o tempo. É no tempo certo. Amém, irmã Rachel? Quero agradecer. Deus abençoe por ter confiado esse momento aqui. E que os céus continuem falando com vocês. Porque Deus é bom. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. E que Deus continue te usando, pastora Vanessa. Glória a Deus. Deus abençoe. Que forte. Às vezes a gente está tão desanimado mesmo e Deus veio com um bálsamo para poder nos encorajar para que a gente
Não perca isso. Seguir em frente. Não olhar a circunstância. Glória a Deus pela sua vida. Obrigada. Deus abençoe. Alguém quer falar algo? Antes eu queria tirar, quem puder colocar o vídeo, para a gente poder tirar uma foto, colocar, eu vou tirar. Vou falar já, peraí. Deixa eu só tirar, só um minutinho. Agora, quem puder colocar o vídeo, 1, 2 e já. Aí, glória a Deus, benção. Alguém quer falar algo? Eu vou ler os pedidos aqui. A Ana Paula está pedindo oração pela tosse que não passa, já faz 15 dias, e pela família. A Adri está pedindo oração pela saúde e proteção por ela e família. A Cris está pedindo oração pela família. A Rô está pedindo oração pela família. A Fabiana, oração pela vida. As filhas, para que Deus possa libertar e salvar. E pelo casamento. A Denise, oração pelo esposo no trabalho e família. Eu também peço pela minha família. Mais alguém quer falar alguma coisa? Pastora Vanessa, pode orar por esses pedidos? Vamos orar em nome de Jesus? Amém. Senhor é Deus que envia anjos para trabalhar ao nosso favor, né? Ele diz no Salmo 91 que ele envia anjos para nos guardar, nos proteger. Então não há causa impossível na mão do Senhor. Só que ele precisa que vocês creiam, tenha fé. Mesmo que ninguém creia, eu creio. É assim, né? Alguns chamam até eu de louca, mas eu falo, eu creio. Louco ou não, eu continuo crendo, porque o meu Pai não mente. Pai, em nome de Jesus, Tu és o Deus que viu por um ato de fé todos que colocou cada pedido aí, Senhor. Tu és o Deus que restaura a família, liberta. Tu és o Deus que cura, seja doença física, seja doença emocional, seja doença mental. Eu sei que o Senhor tem anjos especializados de cura, que alcança a cada família, a cada casa, a cada situação. Deus fiel, Deus verdadeiro, Tu és o Deus que entra no trabalho, que Tu és o Deus que entra nos ambientes que os seus filhos estão, e aonde o Senhor está, alguma coisa acontece, porque o Senhor é o Deus de milagre, o Senhor é o Deus que faz, e nós queremos ver milagres, testemunhos sendo contado aqui, Pai, porque cada testemunho é para que o Teu nome seja glorificado. Eu peço que o Senhor alcance a cada lar, a cada mulher, a cada um que representa a Tua casa aqui, Deus, e que tudo que elas pedir, e tudo que elas clamarem em oração, a Tua palavra diz que se nós clamarmos de todo o coração, o Senhor virá do céu, ouvirá as nossas petições, o Senhor nos dará toda a atenção, e hoje estamos batendo na porta, porque a Tua porta abrirá para nós, e nós veremos o milagre, e nós veremos o Senhor fazer. Vai no trabalho, vai na casa, restaura a família, restaura casamento. O Senhor não mudou, Tu és o Deus de milagres. O Senhor é lindo, Tu és o Deus da cura. E eu peço que o Senhor acesse a cada mulher, dê força, dê restituição da força, Deus, para que ela se levante. E nós sabemos que quando uma mulher se levanta, ela levanta com a força do céu para dizer grandes coisas o Senhor fará a nós. E eu creio que o Senhor é o Deus que sela cada palavra que o Senhor disse aqui a cada mulher. Faz, Jesus. Faz como o Senhor fez e continua fazendo. Que tudo seja para a Tua honra, para a Tua glória.
E para o teu louvor, nós devolvemos a coroa para quem é de direito, que é para o Senhor. Seja adorado entre nós. Obrigado e gratidão por esta palavra. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito. E nós te amamos, Jesus. Tu és o Deus da nossa vida. Que nos falte tudo, mas não nos falte a presença. A tua palavra diz que as bênçãos têm que correr atrás de nós. E nós tomamos posse desta palavra. Em nome de Jesus. Entra em cada causa, em cada situação. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Obrigada. Amém. Deus abençoe sua vida, pastora, Amém. a sua família. Amém. Você continue sendo usada assim como usou hoje, cada Amém. vez mais, em nome de Jesus. E a Obrigada. hora que precisar, eu tô aqui para servir o reino. Amém. A gente sempre Amém. precisa. Glória Toma a aqui. Deus. Deus abençoe, meninas, que Deus tenham um abençoe, dia maravilhoso, muito Deus abençoado, de abençoe. muita paz. Fiquem com Deus, viu? Obrigadão. Deus abençoe. Beijo.